Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Seguimos esta devocional com alguns exemplos de fé que estão registrados na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos de 23 a 29, onde lemos: Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Então nós vemos aqui o registro do testemunho de fé de Moisés, seu chamado, sua vida e sua caminhada no deserto. Então nós vemos aqui que Moisés, quando nasceu, havia um decreto de morte do rei do Egito contra os filhos dos judeus, contra os hebreus, que se reproduziam numa velocidade e quantidade superior à dos egípcios. E durante 3 meses ele foi escondido por sua mãe, por sua família que o protegeu, porque viram que a criança era formosa, porque perceberam que Deus tinha um plano para a vida daquela criança. Eles não ficaram amedrontados, mas creram em Deus. Pela fé, Moisés, que foi tirado das águas, já homem, se recusou ser chamado filho da poderosa filha de Faraó, preferindo abraçar as suas raízes, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, se separando dos prazeres transitórios do Egito. E isso lhe foi por galardão. Não foi à toa, não foi um acidente que transformou Moisés em um grande líder, mas a sua atitude, a atitude de sua família, a fé de sua família na confiança em Deus. Nós vemos que, pela fé, ele não ficou amedrontado com a cólera do até então seu irmão adotivo, o rei do Egito, mas o homem mais poderoso da terra naquele tempo, mas ele permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. O eu sou, o Deus de Israel. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que os egípcios não tocassem, não fossem exterminados, como aconteceu com os primogênitos do Egito. Pela fé, eles atravessaram o Mar Vermelho em seco, em terra seca. E os egípcios, tentando a Deus,
tentando resgatar, negando a libertação para os israelitas por ordem de Faraó, afundaram-se no mar. Essa é uma história que faz sucesso até hoje na TV, no meio secular, porque é uma das obras mais incríveis de Deus em resposta à fé de um povo. Então, irmãos, Deus continua o mesmo. Deus continua fazendo maravilhas. Confiemos. Apesar de toda a pressão dos egípcios, não esmoreçamos, mas tenhamos os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, aquele que é o mediador da aliança eterna que temos com Deus e com suas promessas. Em nome de Jesus, amém. Invoca-me